1 Samuel 17, verso 8. Nós vamos ler até o verso 11, depois vamos ler o 16, depois vamos dar um salto para o 36. 1 Samuel 17, verso 8, diz assim a palavra de Deus. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso 16. Durante 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Aproximou-se de manhã e de tarde. 40 dias, uma de manhã e uma de tarde. E tomou posição. Isso é o Golias. Agora dá um pulo ao verso 36. Diz assim, palavras de Davi: teu servo, rei Saul, pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, eu peço que teu Espírito Santo faça algo extraordinário em nós. Mais do que pedir alguma coisa externa ao Senhor, faz algo interior. Muda a nossa disposição do coração. Santifica a nossa mente. Dá-nos um profundo senso de que estamos diante da tua santidade. Dá-nos um senso de quem tu és e de quem nós somos. Só assim a nossa atitude será de prostração diante do Deus único e verdadeiro, cuja santidade nos eliminaria, a não ser pelo fato de Jesus Cristo tomar o nosso lugar e morrer a nossa morte, para que a gente pudesse viver a vida dele. Nós te pedimos assim: faz um milagre nessa noite. Um milagre da gente abrir o nosso coração e a nossa mente e a tua palavra fazer a gente morrer, para que a gente possa viver de novo para a tua glória e para o teu querer. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Imagine a seguinte situação. Você está acordando, você está abrindo os seus olhos no início do dia, e lá está ele do lado da sua cama. Ele disputa a sua atenção, ele disputa os seus primeiros pensamentos do dia. Aliás, em algumas situações, é ele que te acorda. E ele disputa ser a primeira pessoa em que você vai ouvir.
ele cobiça os seus pensamentos quando você ainda está lá com a cabeça no travesseiro. Às vezes ele te acorda no meio da noite. E às vezes ele te acorda com algumas palavras de preocupação. E quando isso acontece, você precisa ter cuidado. Cuidado porque se você tiver medo antes do dia começar, o seu dia já vai ser um dia de medo. Ele está lá do lado da sua cama, enquanto você dormia, esperando ser aquela pessoa que vai tomar o seu pensamento. Na verdade, quando você abre a sua agenda, ele está lá conferindo o que você vai fazer no seu dia. Quando você acorda e vai tomar o seu café, na verdade ele está sussurrando no seu ouvido. E o que é que ele está sussurrando? Ele está dizendo para você: você não vai conseguir dar conta dos seus afazeres no dia de hoje. Você não vai conseguir o que você precisa. Você não vai ter recursos para fazer frente às suas necessidades. Ele está lá dizendo: tira o seu time de campo. Por que você está preocupando com os outros? Preocupa só com você. Os outros não merecem. Aliás, nem você merece. Por que você não abandona todas as coisas? Ele está dizendo isso. Deixa eu me apresentar quem é ele. Ele é o seu gigante. Ele é o seu Golias. É o Golias que está do lado da sua cama a hora quando você está abrindo os seus olhos. E se você dar um espaço para esse gigante, ele vai transformar o seu dia numa espécie de vale de Elá. O que é o vale de Elá? É aquele vale que foi o palco da batalha entre Davi e Golias. É aquele vale onde o gigante estava proferindo as palavras mais duras contra Davi e contra os exércitos de Israel. É ali que o gigante estava insultando, estava provocando, estava deixando eles para baixo, estava dizendo que eles não iam conseguir, estava desanimando ele por 40 dias. Já imaginou isso? Se não bastasse, era 40 dias pela manhã, a hora que eles acordavam, e mais 40 dias à tarde, quando eles estavam terminando um dia. E quais eram as palavras? As palavras eram: vocês já são derrotados. Você, Davi, vai vir lutar contra mim? Você está achando que eu sou quem? Você está achando que eu sou um cachorro? Você não ouviu falar de mim, não? Você não ouviu falar no pessoal, na tropa de elite lá de Gate? Você nunca ouviu falar nesses homens? 40 dias, vale de Elá. Esses Golias, eles estão muito na moda hoje em dia. Eles vagam pelo nosso mundo, no dia a dia. Às vezes, eles assumem apenas outros nomes. Às vezes, o nosso Golias, no vale de Elá, é uma crise financeira. Às vezes o nosso gigante é uma crise de fé. Às vezes o nosso gigante é uma doença, uma enfermidade que chegou. É um exame médico que você abriu e você gelou. Às vezes o nosso gigante, o nosso Golias, é uma tentação que está diante de você o tempo inteiro, dizendo assim: você não vai conseguir me evitar. É o seu gigante. Às vezes é uma depressão,
em que você abre os olhos de manhã e não tem coragem nem de pôr o pé para fora da cama. É o seu vale de Elá. Na verdade, o seu gigante estava dormindo do lado da sua cama. É até possível que esse gigante dormiu com você a noite inteira e você nem percebeu. E esses gigantes, deixa eu dizer para você, eles são arrogantes. Eles são prepotentes. Aliás, eles tiram o sono. Eles geram preocupação e, sobretudo, eles roubam a alegria da gente. Mas esses gigantes, eles não podem dominar você. Se você se portar como Davi se portou. Esses gigantes, eles têm a cara feia. Mas eles não vão dominar você se você fizer como Davi fez. E o que é que Davi fez no meio dessa batalha, no seu vale de sombra de morte? Davi ensina muitas coisas para a gente, mas a primeira delas é: se você se concentrar nos seus gigantes, você vai tropeçar. Mas se você se concentrar em Deus, os seus gigantes cairão em nome de Jesus. O que você vai fazer diante de um desses gigantes que eu citei aqui, ou outros que você identificou aí na sua mente? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que Davi fez. Você vai descer para um riacho. E você vai pegar 5 pedras. E essas 5 pedras, na verdade, são 5 decisões de vida. E à medida que você vai pegando cada uma dessas pedras e vai colocando na sua funda, você vai se lembrando que cada uma dessas pedras é uma decisão diante da vida. E eu fico impressionado que Davi pegou quantas pedras? Quantas? 5 pedras. Você já parou para pensar por que Davi não pegou apenas 2 pedras? Ou porque ele não pegou 10 pedras? No decorrer dessa mensagem você vai entender. Mas venha comigo, eu quero chamar você para Davi, descendo para aquele ribeiro, ele vendo os soldados hebreus, israelitas com medo, ele vendo todo santo dia, de manhã e de tarde, o Golias desafiando todo mundo e dizendo: tem homem aí? Tem gente com coragem aí? Tem gente santa aí? Tem alguém que me enfrenta? Davi desce para o ribeiro, começa a pegar as pedras, e tenta imaginar essa cena. Ele pega a primeira pedra, ele fica olhando para essa pedra antes de colocar na bolsinha, e ele fala assim: essa pedra precisa derrubar o meu gigante. E a gente perguntaria assim: que pedra é essa? E eu chamaria essa primeira pedra de Davi a pedra que lembrava o passado dele com Deus. Ele olha para aquela pedra, e Davi, quando olha para a pedra, ele se lembra de Deus. Enquanto os outros soldados estavam tremendo de medo, Davi estava lembrando de Deus. E o que vinha à mente de Deus? Uma imagem completamente diferente do que vinha para os soldados. Enquanto os soldados viam o tamanho do Golias, Davi olhava para a pedra e olhava para o Golias, e Golias começou a lembrar Davi dos outros gigantes que ele já tinha lutado na vida dele. Davi olha para Golias não mais como um gigante que pode vencê-lo, mas como mais um dos gigantes que pode cair. E é isso que ele vai falar para o rei Saul. Quando o Saul sabe que ele vai enfrentar o Golias, o Saul falou assim: Davi, você não está se enxergando não? Você é um menino franzino. Você nem é dos treinados aqui dos meus exércitos. Você nem é dos principais. Aí Davi olha para Saul, e eu gosto muito disso. É como se ele olhasse para a pedrinha e lembrasse de novo e falasse assim: ô Saul, rei,
O senhor acho que não conhece a minha história, deixa eu contar para o senhor. Uma vez, eu estava cuidando do rebanho dos meus pais e apareceu um leão lá. Foi mesmo, Davi? Foi? E o que aconteceu? Atiraram no leão? Não. Eu fui para cima do leão, agarrei na juba dele, abri bem a boca dele e matei o bicho. Aí o Saul talvez pudesse perguntar assim, não, mas isso aí foi uma vez só. Ele falou, não foi uma vez só não. Eu estou com essa pedrinha aqui, eu estou me lembrando que tem uma vez que veio um urso também, seu Saul. E o urso veio, tentou pegar as ovelhas, até pegou uma delas, eu fui lá, agarrei na boca dele, tirei a ovelha, e quando ele veio lutar comigo, eu de novo abracei ele e matei aquele danado também. E Saul olha para o Davi e fala assim, o que você está querendo dizer com isso, Davi? E Davi fala, eu estou lembrando do meu passado com Deus. Assim como Deus me fez matar o leão, assim como Deus me fez matar o urso, aquele Golias vai cair em nome do Senhor dos Exércitos. Será que você está precisando utilizar essa pedra chamada passado com Deus nessa noite? Quantas vezes você no meio da sua dor, do seu sofrimento, vendo o seu Golias na sua frente, você teve que olhar para trás e falar assim, puxa vida, em outras situações o Senhor foi comigo. Quantas vezes você no meio de um desemprego, você olhou para trás e falou assim, por que é que eu estou com medo? Nas outras vezes o Senhor me sustentou. Na frente de um resultado negativo de saúde, você está desesperado, mas você se lembra que de outras vezes Deus tocou a sua vida e trouxe saúde para você. Talvez você precisa olhar para a vida de Davi e resistir o Golias da mesma forma que esse homem fez. E eu queria dizer uma coisa para você. Há pessoas aqui com alguma preocupação nessa noite? Seja sincero. Seja sincero. Alguma coisa preocupa você? Se você é humano, provavelmente isso está acontecendo com você. Deixa eu dizer o que Davi fazia com as preocupações dele. Com as suas preocupações, você faz uma marcaçãozinha na areia. Mas com as vitórias que Deus te der, grava elas numa pedra, para jamais você esquecer delas. Amém, gente? Agora faça assim com a sua mão, por favor, a mão estendida. Qual é a primeira pedra que Davi usou? A pedra do passado com Deus. Agora veja assim, olha, esse é o seu polegar. E esse é o quê? Indicador. Você já percebeu que há uma diferença maior entre esse e esse do que esse e os outros? Pois é, esse é o seu vale. Pode abaixar a sua mão. Esse é o vale de Elá que você tem que atravessar. Porque você vai pegar uma segunda pedra como Davi e tomar uma segunda decisão. Tente imaginar Davi naquele ribeiro, falou, essa pedra já está aqui para eu lembrar o meu passado com Deus. O urso e o leão sentiram o poder dessa pedrinha. Esse Golias vai sentir também. Mas ele fala, eu preciso de mais. E ele vai numa segunda pedra. E que pedra é essa? É a pedra que eu chamaria a pedra da intimidade com Deus, que eu chamaria de oração. O vale que a gente tem que passar no meio das nossas batalhas com os nossos gigantes. Você tem que atravessá-lo. E aí a gente começa a olhar para Davi, que essa segunda pedra, ela foi fundamental nas vitórias e nas derrotas dele. Quer ver uma coisa? Esse nosso herói Davi, você acha que Davi estava orando naquela noite quente quando ele seduziu Betseba? O que vocês acham? Você acha que ele estava numa campanha de oração ali? E quando Davi deu ordens para colocar Urias, que era o esposo da Betseba, em frente do exército, para ele ser atingido primeiro, conscientemente, você acha que Davi estava em oração? Você percebeu como Davi precisava dessa pedra?
Os sucessos dele aconteceu quando ele colocava Deus em primeiro lugar. Quando ele estava em oração, em conexão com Deus. Aí ele percebia o quadro e Deus enchia ele de um poder sobrenatural e ele vencia os inimigos. Mas quando Davi confiava em si mesmo e parava de orar, aparecia uma Betseba. E ele caía. É por isso que o profeta Isaías vai dizer assim: Tu, ó Senhor, mantém em paz perfeita e segurança aqueles que se mantêm em comunhão contigo. Isso não é lindo? Davi descobriu isso, que para vencer os seus gigantes, ele precisava estar em conexão com Deus o tempo todo. É por isso que eu queria encorajar você hoje. Escolha a sua pedra de oração e deixa dentro da sua bolsa, porque na hora que o gigante vier contra você, você vai precisar dela. Amém, gente? Qual é a primeira pedra? Qual é a primeira pedra? Passado com Deus. Qual é a segunda pedra? A pedra da oração. Agora faça assim comigo, olha. Quais dos seus dedos está no lugar mais alto? Como é o nome desse dedo? Hã? Pois é. Esse dedo é para você lembrar que existe uma prioridade. E Davi nos ensinou isso de uma forma muito interessante. Davi, quando ele se vê diante daquele quadro no Vale de Elá, ele tem a clara percepção que ele vai precisar colocar as suas prioridades em evidência. E qual era a prioridade de Davi? Eu fiquei pensando que esse homem podia priorizar tantas outras coisas. Mas Davi não estava preocupado nem com ele, nem com os exércitos de Israel necessariamente, nem com a fama que ele teria com o rei Saul. Porque quando ele olha para o gigante e ouve o gigante falar, o que o gigante está dizendo? Está blasfemando contra o Deus dele. Então Davi estabelece a sua prioridade. Qual é a prioridade de Davi? É a reputação de Deus. Davi, ele faz qualquer coisa para proteger a reputação do seu Deus. Inclusive ir para cima de uma luta suicida. Porque ele podia morrer, ele sabia disso. Mas ele sabia que ia morrer protegendo a reputação do seu Deus. Que senso de prioridade desse homem. Davi via Golias como uma grande chance de Deus se revelar. Davi estava disposto a perder a sua vida, perder a sua reputação, perder todas as coisas, para que o nome de Deus não fosse escarnecido. E eu fico pensando nessa noite, será que nós temos essa pedrinha no meio da nossa funda? Será que nós estamos dispostos a sacrificar algumas coisas que para a gente tem um valor enorme, para priorizar a reputação do Deus vivo e verdadeiro? Será que quando Deus se apresenta como um Deus de justiça, a gente é capaz de se arriscar para lutar contra a injustiça, porque a reputação do nosso Deus é um Deus de justiça? Será que a gente é capaz de perdoar 1, 2, 3, quantas vezes for necessário e até comprometer a nossa reputação, porque a reputação do nosso Deus é o Deus de todo amor e todo perdão? Davi tinha essa consciência. Ele enxergou os seus gigantes assim. O gigante é grande, mas ele está falando contra o meu Deus. E todas as pessoas que falam contra o Deus único, verdadeiro, vão cair. Mesmo que isso signifique a perda da minha vida. Isso é amar a reputação de um Deus justo e verdadeiro. Amém, gente? Qual é a primeira pedra? Qual é a segunda pedra? Qual é a terceira pedra? Prioridade. Pastor, eu tenho algumas prioridades na minha vida. É mesmo? Se você tem algumas prioridades, você não tem nenhuma. Porque prioridade ou não é prioridade.
Vamos à quarta pedra. Imagine Davi lá naquele riacho, falando: eu já tenho 3, a pedra do meu passado com Deus, que vai me lembrar das vitórias. Eu tenho a pedra de oração, que eu estou me lembrando aqui, quando eu não oro, eu perco. Quando eu oro, eu estou com Deus. Davi olha e fala: eu tenho uma prioridade, que é a reputação do meu Deus. Eu não vou deixar ninguém falar contra ele. Mas ele falou: eu preciso de mais alguma coisa. E ele pega uma outra pedrinha. Que pedra é essa? A pedra da paixão. Davi é um cara apaixonado pela vida e apaixonado por Deus. Em Davi você não tem um cara mais ou menos para nada. Ele sempre entra de cabeça. Ele sempre se entrega todo. Ele sempre mergulha de corpo completo. Davi é um apaixonado por Deus. Ele amava tanto Deus que uma vez ele escreveu um salmo e falou assim: olha, o que eu queria mesmo era estar tão perto de Deus que eu queria morar dentro da igreja. Essa era a paixão de Davi por Deus, uma paixão consciente. E por que Davi precisou dessa pedra? Porque não tinha muito mais gente que apostava em Davi, não. Olha para o quadro onde Davi está. Se você falar assim: não, pastor, mas o pai dele, o Jessé, apostava nele, você acha que apostava? Quando foram escolher um dos filhos de Jessé, ele nem citou Davi. O Samuel teve que falar assim: tem mais algum filho aí? Falou: não, acabou. Não, lembrei aqui, tem um menino cuidando de umas ovelhinhas lá. Jessé não apostava em Davi. Você acha que o exército de Israel, tendo guerreiros valentes, prontos para a guerra, tinha inclusive os 3 irmãos de Davi que eram excelentes guerreiros, o Abinadab, aquela turma toda lá, o Eliabe, você acha que eles apostavam em Davi? Ninguém apostava em Davi. Você acha que o exército filisteu apostava em Davi? Um moleque com as perninhas finas, indo lutar contra aquele gigante? Ninguém apostava em Davi, mas Deus apostava em Davi. E é isso que importou. Porque Davi, cheio dessa paixão por Deus, consciente que Deus estava com ele, ele não corre do gigante, ele vai para cima do gigante. Eu estou imaginando o Golias chega e fala: hoje é o 40º dia, e eu estou vindo aqui desafiar vocês. Tem homem aí em Israel? Aí o Abinadab, aí o Eliabe, aquela turma toda que estava na frente, falou: não tem não, eu acabei de virar um maricas aqui. E o Davizinho olha para aquilo e fala assim: quem é? Já faz 40 dias, você já encheu minha paciência, você vai ver agora. E o Davi corre para cima do Golias. Ele vai cheio de Deus, ele vai com as pedras certas, ele está apaixonado pela caça de Deus, ele está consciente que Deus está com ele, ele corre para cima do gigante. Por quê? Porque gente apaixonada por Deus é assim. Gente apaixonada por Deus, ele ora por alguém que está doente, mas não é aquela oração assim, não. Ele ora com paixão, ele chora junto. Gente apaixonada por Deus, ele quando vê alguém jogado na rua, o coração dele dói. Gente apaixonada por Deus, quando tem alguém pecando e é uma pessoa amada, ele quer falar, ele quer ajudar, ele quer dar a mão junto. Sai daí, meu irmão, você está morrendo. Gente apaixonada por Deus é assim. Davi colocou a sua pedra de paixão e falou: vou precisar dessa pedra. Qual é a primeira pedra? Qual é a segunda pedra? Qual é a terceira pedra? Qual é a quarta pedra? E a quinta pedra de Davi? 4 pedrinhas dentro da bolsa. Davi fala assim: preciso de mais uma. E eu vou chamar essa quinta pedra de Davi da pedra da persistência. Veja, Davi, ele não pensou no que a primeira pedra faria. Davi tinha uma visão da luta espiritual muito maior. Porque ele poderia pegar apenas uma pedra. Ele podia confiar na sua posição, mas ele falou: não, eu vou precisar de mais pedras. 1, 2, 3, 4, e a quinta é a pedra da persistência. E a gente não descobre isso lendo o capítulo 17 de 1 Samuel. Você só vai descobrir isso lendo o 2º livro de Samuel. Que Davi sabia de uma estratégia de guerra. E qual era a estratégia? Que o Golias, que media 3 metros de altura, que estava todo aparelhado para a guerra, não era único.
Ele era de uma família também de gigantes. E adivinha quantos outros gigantes tinham depois de Golias? Deixa eu ajudar você. O Golias e mais... Entendeu porque ele precisava de 5 pedrinhas? Tinha uma família de um homem chamado Rafa, que era da terra de Gate, que os filhos deles eram todos gigantes. Era da mesma família do Golias. Os caras eram tão grandes, que se não bastasse 5 dedos, eles tinham 6. 6 numa mão, 6 na outra, 6 no pé. O cara tinha 24 dedos. Quando o exército inimigo olhava para aqueles caras, eles já fugiam, falavam, isso é um monstro. Mas Davi já tinha essa informação. Ele coloca 5 pedras e falou assim, eu vou acertar o primeiro. Se vir o segundo, eu acerto também. Se vir o terceiro, e se vir aquele cara de 24 dedos, eu também vou acertar ele. Davi vai para cima do inimigo com estratégias. Ele sabe que ele é mais fraco, mas é a força do Senhor que está com ele. Ele sabe que a batalha não é dele, a batalha é do Senhor. E é por isso que ele anda para cima do Golias. Ele acerta o Golias e ele estava pronto para esvaziar a funda dele quantas pedras fosse necessário. E sabe que eu aprendo com esse homem aqui? Que quando eu vou enfrentar os meus gigantes, eu preciso imitar a Davi. Eu preciso jamais desistir. Pode ser que eu não resolva essa batalha na primeira oração. Mas aí eu oro 2 vezes. Aí eu oro mais uma vez. Aí eu oro a semana que vem de novo. Aí eu oro 40 dias. E o Golias está dando risada. E o Golias está falando palavras impróprias. E o Golias está falando, quem é você? Quem é o seu Deus? Mas a gente ora uma vez. A gente ora 2 vezes. A gente ora quantas vezes for necessária. Até que Deus vai autorizar você a ir para o campo de batalha. E o gigante vai cair em nome de Jesus. Talvez você está ouvindo essa mensagem hoje falando assim, pastor, hoje não tem mais gigantes assim. A gente não mais vai para a guerra hoje. A gente não tem exércitos dos filisteus contra a gente. É verdade. Mas os gigantes ganharam outros nomes hoje. E é por isso que Paulo, o apóstolo, vai dizer na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 10, e eles dizem assim para a comunidade Atos hoje, dia 31 de janeiro. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas de gigantes. Destruímos argumentos, ideias, filosofias e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o nosso pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você recebe essa palavra nessa noite? Talvez nessa noite nós estamos descendo esse ribeiro como Davi desceu. E eu espero que durante esse culto você tenha colhido essas pedrinhas. A pedrinha da fé do seu passado com Deus. A pedrinha da oração que mantém você conectado a Deus. A pedrinha da prioridade para o reino de Deus. A pedra da paixão que te une à causa do Deus Altíssimo. E a pedra da estratégia que você vai utilizar para vencer os seus gigantes. Pastor, mas quais são as armas que eu tenho? Eu não tenho uma pedrinha física. Aí a Bíblia vai dizer assim: vocês, quando forem lutar, estejam de posse das armas espirituais. Aí você perguntaria, que armas espirituais? Pastor, eu diria assim,
Pega o capacete. Não esqueça disso. Aliás, diz para quem está perto de você assim, pega o capacete. Ele provavelmente está achando que você está maluco, mas você não está maluco não. Fala assim, eu não estou maluco não. O pastor vai explicar para você o que é o capacete. O capacete protege o quê? Protege a sua cabeça, a sua mente. Ou você protege a sua mente com a palavra de Deus, ou ela vai ser invadida por qualquer outra coisa. Então é por isso que Paulo fala assim, coloca o capacete da salvação. Mas você precisa de mais armas. E Paulo vai dizer assim, você precisa de um escudo, porque vai vir flecha. E ele fala assim, usem o escudo da fé. O escudo protege você dos dardos do inimigo. Você não vai dar certo, você não vai conseguir. Chegou o final da linha, você vai precisar da fé e falar assim, não, essa luta não é minha, essa batalha é do Senhor. Isso é o escudo da fé. Mas Paulo vai dizer, você precisa de uma terceira arma. Qual é a terceira arma? Couraça da justiça. A couraça protege o quê? O peitoril. Onde estão os órgãos vitais. Protege coração, protege pulmão. Então você coloca a couraça da justiça. Proteja-se com a justiça. Não entre por caminhos de injustiça. Não partilhe injustiça. Aliás, lute pela justiça, se proteja com ela. Mas Paulo vai adiante. Ele falou, você vai precisar de um cinto. E é o cinto do quê? Cinto da verdade. Olha que interessante. Paulo vai dizer assim, cerque-se da verdade. Não abra espaço para mentira. Não seja um receptor de enganos. Se vista com a verdade, se proteja com isso. Mas Paulo vai para um quinto elemento e vai dizer, você precisa estar calçado corretamente. E ele diz assim, vistam-se com o evangelho da paz. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, caminhe apenas por caminhos de boas novas. Não entre por qualquer caminho. Não entre em qualquer luta. Só se Deus autorizar você a lutar essa luta. Não vai enfrentar os seus gigantes sem oração. Não vai enxergar os seus gigantes sem estratégias. Siga pelos caminhos de paz, porque Deus vai dar vitória para você. Eu termino essa mensagem dizendo que amanhã, segunda-feira, quando você acordar, quando você abrir os olhos no seu travesseiro, provavelmente o gigante vai estar lá do lado da sua cama. A cara dele é feia. Ele vai insultar você. Ele vai dizer que a sua crise financeira não vai acabar nunca. Ele vai dizer que a tentação pela qual você está passando, você não vai vencer nunca. Ele está dizendo que você não vai ser feliz afetivamente nunca. Ele vai dizer que você não vai dar conta dos seus compromissos. Mas na hora que ele estiver dizendo tudo isso, você tira o lençol assim, pega a sua funda, mostra para o gigante assim, fala assim, está vendo essa funda aqui, gigante? Quando você ameaçar a pegar a primeira pedrinha, para colocar na funda e começar a girar, ele vai bater em retirada em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida. Que você vença os seus gigantes. E que você expulse ele do lado da sua cama. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.